Você já imaginou ter todo o dinheiro do mundo, mas sentir-se prisioneiro dentro da própria vida? Ter poder, luxo e um castelo dourado, mas não conseguir escapar da solidão que consome por dentro. Essa é a história de um bilionário que controlava impérios, mas não controlava mais o próprio destino. E de uma jovem simples que jamais sonhou entrar nesse mundo, mas que, ao cruzar o caminho dele, mudaria para sempre o rumo dessa história proibida. Agora, eu te pergunto, você acredita que o amor pode salvar até quem já desistiu de viver? Ou existem prisões que nem o amor consegue abrir? Escreva nos comentários a sua resposta, porque talvez no fim, essa escolha diga mais sobre você do que imagina. Ele tinha tudo, e ao mesmo tempo, não tinha nada. Do lado de fora, sua vida era um espetáculo de poder. Manchetes em revistas de negócios, aparições em colunas sociais, uma fortuna incalculável, construída ao longo de décadas. O mundo o conhecia como um homem imbatível, alguém capaz de transformar qualquer obstáculo em oportunidade. Mas atrás das altas muralhas de sua mansão, erguida como um castelo moderno, a realidade era outra. Ele estava encarcerado em sua própria existência. Aquele homem, que já controlara empresas em diferentes continentes e impérios que moviam bilhões, agora mal conseguia mover o próprio corpo. A doença o havia paralisado da cintura para baixo, deixando-o dependente de máquinas, enfermeiros e da opulência que antes parecia um troféu, mas que agora se tornava uma cela dourada. Seus dias eram longos e repetitivos. Acordar cercado de empregados que não ousavam contrariá-lo, atravessar corredores frios decorados com obras de arte, que já não despertavam admiração, apenas indiferença. O silêncio era ensurdecedor. Os relógios caros marcavam as horas, mas ele já não tinha pressa. Os jardins perfeitamente podados jamais eram visitados. Os jantares luxuosos já não passavam de formalidades mecânicas. A vida, antes acelerada, havia se transformado em um compasso lento, pesado, sufocante. As janelas enormes da mansão permitiam a entrada da luz do sol, mas ela parecia nunca alcançar seu coração. Do alto da cadeira de rodas, ele observava o mundo como quem assiste a um espetáculo do qual não participa mais. Via o movimento dos carros na rua, a pressa das pessoas comuns, a energia da vida lá fora, e se perguntava se algum dia aquilo tudo ainda faria sentido para ele. Não havia falta de conforto, de luxo ou de recursos. O que faltava era algo muito mais profundo, o desejo de viver. O bilionário, que já tivera todas as razões para lutar, agora se encontrava esvaziado, preso em pensamentos sombrios, aprisionado em memórias de um tempo em que era mais do que uma sombra de si mesmo. À noite, a mansão se tornava ainda mais sufocante. O silêncio era quebrado apenas pelo som das máquinas que monitoravam sua saúde. Não por acaso, não por escolha plena, mas por necessidade. E sem saber, estava entrando em um mundo que poderia engoli-la ou transformá-la para sempre. Quando os dois se encontraram pela primeira vez, o choque foi imediato. O bilionário a observou de cima, não pela altura, mas pela distância de mundos que os separava. Seus olhos carregavam desprezo disfarçado. Para ele, aquela jovem não passava de mais uma funcionária contratada, descartável como tantas outras. Já ela, ao fitá-lo, não viu apenas riqueza, viu solidão. Viu um homem rodeado de luxo, mas tão frágil quanto uma criança perdida. O primeiro diálogo foi frio. Ele atestou com ironias, como quem coloca barreiras para afastar qualquer aproximação. Perguntou-lhe sobre sua experiência, questionou sua competência e insinuou que ela não suportaria o peso de trabalhar para alguém como ele. Ela, nervosa, respirou fundo, mas respondeu com firmeza. Não era uma jovem disposta a se curvar diante da arrogância. Naquele instante, uma tensão silenciosa nasceu. Ele não estava acostumado a ser contrariado. Ela, por sua vez, nunca havia convivido tão de perto com alguém tão poderoso e ao mesmo tempo tão quebrado. A mansão parecia observar esse embate, como se as paredes soubessem que aquele encontro não era simples. Era um choque de mundos, um ponto de virada. Os dias seguintes revelaram ainda mais contrastes. Enquanto os empregados o tratavam com reverência exagerada, evitando olhares diretos, ela ousava encará-lo. Onde os outros obedeciam em silêncio, ela arriscava perguntas. Onde todos viam apenas um bilionário intocável, ela enxergava um homem, ainda que endurecido pela dor. E é aqui que cabe uma reflexão inevitável. Será que o verdadeiro poder está em possuir fortunas? Ou em ter coragem de enfrentar alguém que todos temem?
Quantas vezes nós mesmos, diante de alguém arrogante, nos calamos por medo? Ela não se calava. E essa ousadia começava a inquietar o bilionário. As provocações se tornaram frequentes. Ele a desafiava com frases cortantes, esperando que desistisse. Ela respondia com resiliência, às vezes com humor, às vezes com silêncio calculado. E pouco a pouco, algo inesperado começou a acontecer. Ele, que se orgulhava de sua indiferença, percebeu que aguardava pelas respostas dela. Pela primeira vez em muito tempo, alguém lhe devolvia mais do que obediência. Não era amizade, ainda não era confiança, mas era o início de uma fissura nas muralhas que ele havia construído em torno de si. E fissuras, quando crescem, podem derrubar castelos inteiros. O público que observa essa história talvez se pergunte: o que pode uma simples cuidadora contra a fortaleza de um homem cercado de dinheiro e de poder? Mas é justamente essa a questão. Às vezes, as maiores revoluções não nascem da força, mas da presença inesperada de alguém que ousa não se intimidar. Eu não bebo vinho. A frase caiu como um estilhaço no silêncio do salão. Nenhum empregado ousaria responder assim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso, antes de soltar uma risada curta, a primeira em meses. Não porque achasse engraçado, mas porque, de repente, percebeu que ainda era capaz de sentir algo. Essas pequenas rachaduras começaram a corroer lentamente a fortaleza de sua arrogância. Ele não admitiria, jamais confessaria, mas sabia. Aquela jovem estava tirando dele o controle absoluto que sempre tivera sobre os outros. E para ela, a convivência também não era fácil. A cada dia, enfrentava insultos, olhares frios, ordens desnecessárias. Mas no fundo, começava a perceber que havia algo mais por trás daquela dureza. Às vezes, no meio da noite, passava pelo corredor e o via imóvel, olhando pela janela. Não havia arrogância naquele olhar, apenas vazio. E por um instante sentia compaixão. É nesse ponto que a história começa a tocar algo maior. As pessoas não são apenas o que mostram ao mundo. Quantas vezes você já julgou alguém pela máscara que ele veste, sem imaginar a dor que existe por trás? Quantas vezes confundimos arrogância com proteção, frieza com medo, poder com solidão? As rachaduras no castelo eram invisíveis aos olhos de quem olhava de fora. O mundo continuava a ver o bilionário como um homem intocável e a cuidadora como apenas mais uma empregada. Mas por dentro as paredes já estavam cedendo. O primeiro sorriso, a primeira resposta inesperada, o primeiro silêncio compartilhado. Cada detalhe era um golpe contra a prisão dourada que ele mesmo havia erguido. E o mais intrigante, ele, que antes desprezava qualquer aproximação, começou a sentir medo. Medo não da doença, não da solidão, mas do que poderia acontecer se aquelas rachaduras se transformassem em queda. Porque se o castelo desmoronasse, talvez ele fosse obrigado a encarar a si mesmo, e isso era o que mais o apavorava. O vínculo proibido, veremos como essa relação, ainda marcada por tensão e desconfiança, começa a se transformar em algo mais profundo, rompendo barreiras que jamais deveriam ter sido ultrapassadas. Era para ser apenas trabalho, horas cronometradas, tarefas repetitivas, distâncias respeitadas. Mas quando duas vidas colidem dentro de um mesmo espaço por tempo suficiente, o inevitável acontece. Começam a se reconhecer, a se ler, a se decifrar. Foi assim que a cuidadora e o bilionário, presos em lados opostos de um abismo social, começaram a se aproximar, contra todas as regras, contra todos os avisos. No início, o vínculo parecia impossível. Ele era arrogante, impaciente, cercado de memórias amargas. Ela era firme, resistente, mas trazia consigo uma simplicidade que destoava daquele mundo de mármore, cristal e ouro. O choque dos primeiros encontros ainda ecoava nos corredores da mansão. Mas com o tempo, entre respostas inesperadas e silêncios prolongados, algo diferente começou a nascer. As conversas, que antes eram como espadas afiadas, começaram a ganhar outras camadas. Ele, aos poucos, deixava escapar fragmentos de sua história. Falava de viagens interrompidas, de negócios perdidos, de uma juventude desperdiçada em excesso e poder. Ela ouvia, não como quem busca riqueza, mas como quem escuta um ser humano tentando, pela primeira vez, ser ouvido. Era estranho. Ela não era paga para sentir, mas para cuidar. E ele não queria precisar de ninguém, mas começava a esperar pelas horas em que ela surgia no quarto, trazendo não apenas remédios e cuidados,
mas um olhar que não o tratava como um inválido, e sim como um homem. E aqui surge a pergunta inevitável: será que o verdadeiro perigo não está no que sentimos, mas no que tentamos esconder? Quantas vezes você já tentou sufocar um sentimento proibido, apenas para vê-lo crescer ainda mais? O vínculo se fortalecia em pequenos gestos. Ela organizava seus livros de forma que ele pudesse alcançá-los. Ele, que detestava música, permitiu que ela deixasse uma canção baixa tocar no salão, apenas para vê-la cantarolar em silêncio. Em uma tarde chuvosa, quando a energia falhou por alguns instantes, eles ficaram no escuro, apenas ouvindo a chuva bater contra os vitrais da mansão. Não disseram nada, mas ambos sentiram. Havia algo no ar que ultrapassava a barreira do permitido. Não era amor declarado, ainda não. Era algo mais sutil, mais perigoso, a sensação de pertencimento. Ele começava a vê-la como mais do que uma funcionária. Ela, contra a própria razão, começava a enxergar nele mais do que um patrão arrogante. Era uma troca silenciosa, quase invisível, mas carregada de intensidade. O mundo externo, porém, não era cego. Os empregados notavam os olhares prolongados, os sorrisos contidos, os silêncios compartilhados. Comentários começaram a circular pelos corredores. Ela está indo longe demais. Ele está deixando que essa garota cruze uma linha perigosa. E o mais cruel: será que ela não está apenas atrás do dinheiro dele? E talvez essa fosse a maior tragédia. Qualquer vínculo que florescesse ali jamais seria visto como puro. Sempre haveria a sombra da fortuna, a suspeita da ambição, o veneno do julgamento alheio. O bilionário sabia disso. Tinha plena consciência de que estava permitindo que alguém atravessasse as muralhas que ergueu durante toda a vida. Ainda assim, não conseguia conter-se. Ela, por sua vez, lutava contra a razão. Sabia que precisava da estabilidade do trabalho, que não podia arriscar sua reputação. Mas toda vez que o encontrava fragilizado, cada vez que ouvia uma frase que escapava sem a armadura da arrogância, sentia-se puxada para mais perto. As noites tornaram-se mais longas, as conversas mais intensas, o silêncio mais carregado. O vínculo já não era apenas uma hipótese, era uma presença constante, um segredo que crescia entre eles e que, cedo ou tarde, teria de ser enfrentado. E aqui cabe uma reflexão que não pode ser evitada. Até onde você iria por um sentimento que parece verdadeiro, mas que o mundo inteiro insistiria em chamar de proibido? A cuidadora e o bilionário estavam prestes a descobrir a resposta. O vínculo que nasceu entre eles já não podia mais ser ignorado. O bilionário, antes senhor absoluto de cada espaço de sua mansão, agora se via prisioneiro de algo mais perigoso do que qualquer doença: o desejo de se permitir sentir novamente. A cuidadora, por sua vez, lutava contra um dilema silencioso, dividido entre a razão que gritava e o coração que, contra toda lógica, começava a se inclinar para o abismo. Durante o dia, mantinham as aparências. Ele continuava arrogante, frio, exigente. Ela cumpria suas tarefas com disciplina, desviando o olhar sempre que o sentia pousado sobre ela por tempo demais. Mas à noite, nos intervalos em que a mansão se calava e apenas os relógios marcavam o tempo, as barreiras caíam. Conversas que começavam banais deslizavam para confidências perigosas. Segredos escapavam. Risos surgiam em momentos em que nenhum dos dois ousava rir. O bilionário se surpreendia com a própria vulnerabilidade. Como um homem que construiu impérios, que ditou regras a executivos, que fez o mundo curvar-se ao seu nome, podia agora depender do olhar de uma jovem simples para sentir que ainda estava vivo? Ele odiava essa fraqueza, mas ao mesmo tempo a desejava. E ela, cada vez mais, se perguntava até onde poderia ir sem perder a si mesma. Sabia que não era apenas sobre trabalho. Sabia que se desse um passo além, tudo mudaria. Mas como resistir quando os olhos dele, olhos que antes eram apenas lâminas de gelo, agora mostravam centelhas de humanidade? É nesse ponto que a pergunta atravessa também quem observa de fora. E se fosse você? O que faria diante de um sentimento que ameaça destruir tudo o que você conhece, mas que também tem o poder de devolver sentido à sua vida? O peso da escolha começou a se manifestar em gestos pequenos, mas devastadores. Ela evitava se aproximar demais, mas se pegava esperando por suas conversas. Ele tentava se manter distante, mas sentia raiva sempre que alguém da mansão a tratava com desprezo. Não diziam nada, mas ambos sabiam. Estavam em uma encruzilhada. O castelo dourado, que antes parecia inabalável, tornou-se palco de um jogo silencioso de tentação e contenção.
Cada olhar era uma decisão adiada. Cada palavra não dita, um segredo sufocado. E cada silêncio compartilhado, um pacto implícito de que algo estava prestes a acontecer. Certa tarde, quando a tempestade desabava lá fora, os dois ficaram frente a frente no salão principal. Ele, cansado, segurava o braço da cadeira com força, como se tentasse conter um impulso. Ela, imóvel, sentia o coração acelerar. Não disseram nada. Não se tocaram. Mas ambos sabiam. Bastaria um gesto, um passo adiante, para atravessar a linha que jamais poderia ser cruzada. E talvez seja isso que torna a vida tão cruel e fascinante. As escolhas mais importantes raramente vêm acompanhadas de tempo ou segurança. Elas se apresentam de repente no silêncio, quando menos esperamos. A cuidadora naquela noite não conseguiu dormir. Pensava no futuro, em sua família, em sua reputação, no emprego que podia perder. Mas também pensava nele, no homem escondido por trás da máscara, no vazio que ele carregava e na forma como sua presença parecia preenchê-lo. Ela sabia, estava condenada a escolher. O bilionário, por sua vez, encarava o espelho em silêncio. O reflexo que via já não era o de um homem poderoso, mas de alguém diante da própria ruína. E ainda assim, uma pergunta insistia em sua mente. Seria essa ruína exatamente o que ele precisava para finalmente ser livre? Por mais que tentassem esconder, segredos não sobrevivem por muito tempo dentro de paredes tão altas. A mansão do bilionário, silenciosa por fora, era um organismo vivo por dentro. Cada olhar carregava suspeitas, cada gesto era observado, cada palavra sussurrada se espalhava como fogo. E em pouco tempo, aquilo que deveria permanecer invisível começou a ganhar forma nos olhos dos outros. Não foi uma confissão explícita nem um gesto ousado. A revelação veio pelas brechas, pelos olhares que demoravam um segundo a mais do que o permitido, pelo modo como ela ajeitava a manta sobre suas pernas, não com frieza profissional, mas com uma delicadeza que denunciava intimidade. Pela forma como ele, o homem conhecido por humilhar subordinados, tratava aquela jovem com uma paciência e uma consideração que não reservava a ninguém mais. Os empregados notavam. Os advogados da família, em visitas rápidas, cochichavam entre si. Até mesmo parentes distantes, que apareciam para vigiar o velho senhor e seus negócios, começaram a alimentar rumores. Era impossível conter o que crescia silenciosamente entre eles. E como sempre acontece quando a verdade ameaça emergir, o veneno do julgamento se espalhou. Ela está seduzindo o patrão. Ele enlouqueceu. Está caindo na armadilha de uma garota qualquer. Só questão de tempo até ela tomar tudo. As palavras rodavam os corredores, afiadas como lâminas, e cada uma delas chegava, de alguma forma, aos ouvidos dos dois. Ela tentava ignorar. Continuava a cumprir seu trabalho com firmeza, mas já sentia os olhares pesando em suas costas, a desconfiança cortando o ar. Ele, por sua vez, se enfurecia em silêncio. Estava acostumado a ser odiado, invejado, criticado. Mas pela primeira vez, não era apenas sobre ele, era sobre ela. E isso ele não suportava. Um dia, durante o jantar, a tensão explodiu. Reunidos no salão principal, alguns familiares ousaram dizer em voz alta o que até então ficava apenas nas sombras. Questionaram a presença da cuidadora, insinuaram interesses, colocaram em dúvida a sanidade do patriarca. Ele, tomado por uma raiva que misturava vergonha e defesa, bateu com força na mesa e, pela primeira vez em anos, ergueu a voz não para humilhar um herdeiro ou exigir resultados, mas para protegê-la. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém jamais havia visto o bilionário quebrar o próprio orgulho daquela forma. Naquele instante não havia mais como esconder. O vínculo estava revelado. Mas o preço da revelação foi devastador. A cuidadora, agora marcada como a intrusa que atravessou a muralha da família, passou a viver sob constante vigilância. Qualquer gesto seu era interpretado como manipulação. Qualquer palavra, como interesse. A vida dela se tornou uma guerra de olhares e acusações. E ele, cada vez mais frágil, percebeu que havia aberto uma porta sem retorno. Os que antes aguardavam sua morte com paciência, agora a desejavam com urgência. Sua fortuna, já motivo de disputa, se transformava em um troféu ainda mais cobiçado, pois parecia estar ameaçada por mãos de fora. Era inevitável. A revelação incendiara o castelo. O que antes era apenas um segredo, guardado entre dois corações, agora se tornara munição para uma guerra. Silenciosa, mas prestes a explodir.
E aqui, mais uma vez, a pergunta recai sobre nós. O que é mais doloroso? Carregar em silêncio um sentimento proibido ou ver esse sentimento exposto, julgado e condenado pelo mundo? Naquele instante, enquanto a cuidadora deixava o salão, com os olhos marejados, e o bilionário permanecia imóvel em sua cadeira. Um pacto silencioso se firmava entre eles. Não havia mais como voltar atrás. O silêncio que se seguiu à revelação não foi de paz, mas de tempestade contida. A mansão, antes fria e apenas hostil, transformou-se em campo minado. Cada passo da cuidadora era acompanhado por olhares desconfiados. Cada palavra do bilionário soava como um desafio à ordem estabelecida. A guerra externa havia começado, mas a mais cruel ainda estava por vir, aquela que se travava dentro de cada um deles. Ela, sozinha no quarto simples destinado aos empregados, chorava em silêncio. Perguntava-se como chegara tão longe, se em algum momento poderia ter recuado. Será que havia se enganado ao pensar que poderia cuidar deles sem se perder? Será que o que sentia era amor ou apenas a carência de quem, pela primeira vez, foi olhada de verdade? Perguntas assim a corroíam noite após noite, e nenhuma resposta parecia trazer alívio. Ele, por sua vez, encarava os dias como se fosse arrastado para um abismo invisível. O homem que construíra impérios, que derrubara concorrentes sem piscar, agora não conseguia dominar a própria alma. Oscilava entre a fúria e a ternura, entre o orgulho que o fazia gritar e a necessidade desesperada de que ela não o abandonasse. O castelo que antes fora sua fortaleza, agora era um espelho. Cruel, mostrava-lhe o vazio de uma vida inteira, mas também a única centelha de humanidade que restava nele. E o público que assiste a essa história não pode deixar de refletir. Quantas vezes não travamos essa mesma batalha dentro de nós? Entre o que sentimos e o que sabemos que o mundo não vai aceitar? Entre a razão que grita e o coração que implora? Talvez a diferença seja apenas que, para eles, cada decisão ecoava como um trovão dentro de paredes vigiadas por olhos famintos. A cuidadora, mesmo humilhada pelos comentários e pelo peso da suspeita, descobria em si uma força que jamais havia imaginado. Começou a se perguntar se estava ali apenas para cumprir um trabalho ou se, de alguma forma, sua presença tinha um propósito maior. Talvez fosse o destino ou apenas crueldade da vida. Colocá-la diante de um homem que possuía tudo, mas não tinha nada. Já ele, em suas longas noites sem sono, começou a revisitar o passado. As mulheres que afastou, os filhos que transformou em herdeiros famintos, os amigos que reduziu a aliados interesseiros. E ao olhar para a jovem, que agora enfrentava todos por ele, sentia a pergunta lhe corroer a mente. Teria sido preciso perder tudo para finalmente entender o valor do pouco? A guerra interna, no entanto, não se limitava ao coração deles. A família, tomada pela inveja e pelo medo de perder a fortuna, decidiu atacar de forma sutil, envenenando ainda mais o ambiente. Pequenas provocações, acusações veladas, ameaças camufladas em gestos cordiais. Queriam empurrar a jovem para fora da mansão e, se possível, da vida do patriarca. Mas o que ninguém esperava era a resistência silenciosa que ela começou a oferecer, não com gritos ou confrontos, mas com a firmeza de quem sabe que a verdade não precisa de aplausos para existir. Essa força silenciosa o tocava de um modo que dinheiro algum jamais conseguiu. E é aqui que o espectador se vê diante de uma encruzilhada emocional. Até onde você iria para proteger um sentimento que o mundo inteiro condena? Teria coragem de enfrentar todos, sabendo que o preço pode ser a própria liberdade, a própria paz? O bilionário, agora mais humano do que jamais fora, começou a se perguntar se não era a hora de fazer uma escolha definitiva. Mas cada resposta parecia abrir novas feridas. O que seria maior? Perder a única pessoa que lhe devolvera sentido ou enfrentar uma guerra sem vencedores contra aqueles que carregavam o mesmo sangue? O Castelo Dourado, antes símbolo de poder, transformava-se em prisão de aço invisível. Não pelas paredes, mas pelas emoções que se chocavam lá dentro. Uma guerra sem espadas, mas com feridas profundas, da qual ninguém sairia ileso. Por muito tempo, e cada um na mansão se escondeu atrás de uma máscara cuidadosamente construída. O bilionário, com sua couraça de ferro e palavras duras, escondia um coração corroído pelo arrependimento. A cuidadora, com sua postura firme, ocultava o medo de não ser forte o suficiente para enfrentar o mundo hostil que a cercava.
Os familiares, com seus sorrisos ensaiados, disfarçavam a fome voraz por poder e riqueza. Mas toda a máscara, cedo ou tarde, racha. A guerra interna que os consumia começou a se tornar visível. Pequenos gestos denunciavam fragilidades. A mão dele que tremia ao segurá-la, a lágrima contida nos olhos dela, após mais uma humilhação velada. Os olhares de inveja que já não se preocupavam em parecer discretos. Era como se as paredes da mansão, impregnadas de segredos, tivessem decidido devolver ao mundo cada sombra guardada. Foi numa noite de tempestade que as máscaras caíram de vez. Reunidos no salão principal, cercados pelo som da chuva batendo contra os vitrais, todos estavam prestes a revelar o que sempre tentaram esconder. A cuidadora foi acusada diretamente, não mais em cochichos, mas em palavras afiadas, de manipuladora, de aproveitadora, de tentar roubar o que não lhe pertencia. Ela, até então contida, ergueu os olhos e pela primeira vez falou sem medo. Sua voz não tremia. E cada palavra era um golpe contra a hipocrisia que reinava naquele lugar. Disse que nunca buscara riqueza, que seu único propósito era cuidar de um homem abandonado por aqueles que diziam amá-lo. Sua franqueza ecoou no salão como um trovão, deixando expostos os verdadeiros interesseiros, os que falavam em família, mas só pensavam em herança. O bilionário, tomado por uma mistura de orgulho e dor, não conseguiu mais se calar. Declarou diante de todos que a jovem era a única pessoa em quem confiava, a única que o via como homem e não como um cofre ambulante. Ao dizer isso, abriu mão de sua última máscara, o de patriarca inabalável. Ali estava apenas um homem quebrado, implorando para ser amado antes que fosse tarde demais. Os familiares, desmascarados, reagiram com fúria. O verniz de respeito e obediência se quebrou. Gritos preencheram o salão, acusações voaram como lâminas. Segredos guardados por anos foram cuspidos sem piedade. Traições, dívidas, golpes escondidos, alianças secretas. Cada um revelou o monstro que havia cultivado em silêncio, e o que antes era apenas suspeita se transformou em guerra declarada. O público que observa essa cena se vê diante de uma reflexão inevitável. Quantas máscaras usamos para sobreviver? Até onde conseguimos fingir antes que a verdade, nua e crua, nos devore? É melhor viver atrás de uma fachada, confortável, ou encarar a dor de ser visto como realmente somos. A cuidadora, mesmo cercada por hostilidade, parecia mais forte do que nunca. A queda das máscaras não a destruía, ao contrário, a libertava. Já ele, o bilionário, sentia-se despido de toda a armadura que construiu durante a vida. Era um momento de humilhação, mas também de libertação. Pela primeira vez em décadas, não precisava mais fingir ser um titã intocável. Mas toda revelação tem um preço. E a máscara que mais importava, em meio ao caos, não havia caído. Surgiu a sombra de um segredo ainda mais devastador. Escondido no coração do próprio bilionário, algo que ele temia expor até mesmo para ela. Um segredo capaz de transformar amor em desespero, confiança em ruína, esperança em condenação. O salão ainda ecoava os gritos da noite anterior, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Quando as máscaras caíram, todos acreditaram que nada mais poderia ser pior do que as verdades expostas diante de tantos olhos. Mas havia algo que ele, o bilionário, mantinha enterrado em silêncio profundo, um segredo que corroía sua alma e que agora ameaçava emergir. Por anos, construiu sua imagem sobre poder e dinheiro. Fingiu ser inabalável, um homem que comprava lealdades e vendia ilusões. Porém, atrás das portas de ferro de sua mente, guardava o peso de escolhas que ninguém imaginava. E nesse segredo, talvez, residisse a verdadeira razão de sua solidão. Na madrugada, incapaz de dormir, ele chamou a cuidadora para seu quarto. O ambiente estava à meia luz, iluminado apenas pelo reflexo trêmulo das velas. Seus olhos cansados, vermelhos pela insônia, refletiam mais do que desgaste físico. Mostravam culpa. "Preciso lhe dizer algo", começou. A voz embargada como a de um homem condenado. Ela se aproximou, temendo o que viria. E então ele revelou. A fortuna que sustentava a mansão, os carros, as ações espalhadas pelo mundo, não nasceram apenas do trabalho duro e da frieza nos negócios. Grande parte dela fora construída sobre um pacto de sombras, contratos sujos, alianças com pessoas que se alimentavam da miséria alheia, negócios manchados por sangue e lágrimas. Ele não era apenas um homem de negócios. Era, em certa medida,
cúmplice de destruições que preferira esquecer. A cada palavra, o coração dela se apertava. Não se tratava apenas de corrupção. O segredo mais cruel era outro. Entre as vítimas do Império, havia pessoas ligadas ao passado dela, mesmo que de forma indireta. Uma fábrica fechada, uma comunidade destruída, famílias condenadas à miséria. Coincidência? Ou destino que agora unia os dois lados de uma mesma tragédia? O bilionário chorava. Chorava como nunca antes. Implorava perdão, não como homem poderoso, mas como pecador diante de sua própria consciência. Dizia que toda a sua fortuna, no fundo, era maldição. Que talvez o único gesto digno de sua vida fosse entregá-la a alguém puro, como ela, para que fizesse com o dinheiro o que ele jamais conseguiu. Devolver dignidade onde só havia ruína. Mas quem pode carregar o peso de tal revelação? O público que escuta essa história inevitavelmente se questiona. Se você descobrisse que a pessoa por quem nutre compaixão e afeto é responsável, direta ou indiretamente, pela dor de tantos inocentes, inclusive da sua própria história, teria forças para perdoar? Ou a chama do ressentimento falaria mais alto do que o amor? Ela sentia o coração dividido. O homem diante dela era, ao mesmo tempo, vítima e algoz. Frágil e monstruoso, humano e abissal. E, no fundo, ela sabia que aquele segredo poderia não só mudar a forma como o via, mas também definir o rumo de sua própria vida. Enquanto a confissão se desenrolava, os familiares, atentos como predadores, já planejavam usar essa revelação contra ele. Se a fortuna já estava manchada, não havia por que defendê-lo. O império que ele construiu com tanta arrogância começava a ruir de dentro para fora. E ele, esgotado, sabia que talvez tivesse assinado sua própria sentença. Ao revelar a verdade, abria espaço para que o amor fosse contaminado pelo ódio e a esperança pelo desejo de vingança. No fundo, a maior pergunta não era sobre a fortuna, nem sobre a herança. Era sobre o que restaria da relação entre os dois, agora que o véu da inocência havia sido rasgado. A noite parecia mais longa do que todas as anteriores. As paredes da mansão guardavam o peso da confissão feita horas antes, e o ar carregava a sensação de que nada jamais voltaria a ser o mesmo. A cuidadora caminhava pelos corredores em silêncio, o coração dividido entre a compaixão e a revolta, entre o desejo de permanecer e a vontade de fugir. O bilionário, exausto pela própria revelação, repousava em sua cama como um réu à espera do veredito final. O dilema dela não era simples, perdoar ou não. Mas, na verdade, o dilema real era muito mais profundo. O que significa perdoar quando a dor não é apenas sua, mas de tantos outros? Ela podia aliviar o coração de um homem arrependido. Mas que direito tinha de absolver crimes que devastaram comunidades inteiras? Perdoar seria um ato de amor, ou uma traição silenciosa às vítimas, esquecidas pelo tempo? Na penumbra do quarto, ela voltou a se aproximar. Ele abriu os olhos, cansados, mas cheios de expectativa. Talvez fosse a última chance de ouvir dela uma palavra de salvação. Eu não sei se consigo, disse ela, a voz embargada, mas firme. Não sei se tenho o poder de apagar o que você fez. Ele tentou erguer a mão, buscando a dela. Não quero que apague, respondeu com a sinceridade de quem não tem mais nada a perder. Quero apenas que veja o homem que sobrou depois do monstro. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente como cicatrizes invisíveis, porque, em certo sentido, não havia volta. A revelação já os havia condenado a uma nova forma de relação, mais crua, mais honesta, mais dolorosa. Se o amor tinha alguma chance de sobreviver, teria que ser um amor capaz de abraçar as sombras. Mas o preço do perdão não se cobra apenas no coração. Fora do quarto, os familiares aguardavam como abutres. Eles sabiam que, se a cuidadora o perdoasse, ganharia ainda mais poder sobre ele. E isso significava perder espaço na disputa pela herança. Perdoar não seria apenas um gesto íntimo, mas também um ato político, um golpe no equilíbrio já frágil do império. O público que acompanha essa história é, inevitavelmente, arrastado para a mesma pergunta. Até onde vai o poder do perdão? É um ato de redenção, capaz de transformar monstros em homens, ou apenas uma ilusão que nos faz conviver melhor com a dor? A cuidadora sentia esse peso em cada fibra do corpo. Ao olhar para ele, não via apenas um culpado, mas também um homem em ruínas, prestes a morrer sufocado pelos próprios pecados. Ao mesmo tempo, sabia que cada gesto seu seria observado e distorcido por aqueles que a odiavam. Se perdoasse, seria acusada de oportunismo. Se não perdoasse, seria taxada de ingrata.
Em qualquer caminho, a condenação viria. Naquela madrugada, sentada ao lado da cama, ela tomou sua decisão, ainda que silenciosa. Não disse "eu te perdoo", nem "eu te condeno". Apenas segurou sua mão e permaneceu ali. Esse gesto tão pequeno carregava um peso imenso. Era um perdão parcial, provisório, humano. Não apagava o passado, mas oferecia a ele um instante de paz. Ele chorou. Chorou como um homem que, pela primeira vez, entendeu que o perdão não é um direito, mas um presente que talvez nunca se mereça. Mas essa decisão silenciosa não resolveria nada. Pelo contrário, abriria uma nova guerra. Os familiares, ao perceberem a aproximação entre os dois, começaram a planejar ataques ainda mais cruéis. A queda do patriarca já estava em curso, e agora restava apenas decidir quem puxaria o último fio da tapeçaria. Na manhã seguinte, a mansão acordou em um clima de tensão insuportável. Olhares atravessados, palavras não ditas, passos pesados pelos corredores. A cuidadora sabia. A escolha de permanecer ao lado dele a colocava no centro de uma tempestade. A questão já não era apenas perdoar, era sobreviver ao preço desse perdão. E o bilionário, embora aliviado pela presença dela, sentia no fundo do peito que o tempo estava acabando. O corpo dava sinais de fraqueza irreversível. O império balançava, e o segredo recém-revelado, longe de ser apenas uma confissão íntima, tornava-se agora uma arma letal nas mãos de seus inimigos. As manhãs naquela mansão sempre foram sinônimo de luxo. Cortinas abertas por criados discretos, café servido em bandejas de prata, corredores iluminados pelo brilho do poder. Mas naquela manhã, tudo parecia diferente. A luz do sol, em vez de dourar os móveis e as paredes, parecia expor cada rachadura, cada sombra escondida. A atmosfera não era de conforto, mas de iminente colapso. O segredo revelado, na noite anterior, já havia se transformado em veneno, espalhando-se pelos corredores como fumaça invisível. Os familiares, outrora aliados por conveniência, agora se encaravam como inimigos declarados. Cada um enxergava na fraqueza do patriarca a chance de reivindicar o trono e apagar do mapa qualquer ameaça ao próprio poder. A cuidadora caminhava entre eles como se pisasse em campo minado. Os olhares atravessavam sua pele como lâminas afiadas, acusando-a de ser não apenas a confidente do velho, mas também a herdeira invisível de tudo o que estava em jogo. O simples ato de segurar a mão dele naquela noite havia sido interpretado como traição por todos os outros. Ela sabia que, a partir dali, cada gesto seu seria visto como um movimento calculado, ainda que nascesse apenas da compaixão. O bilionário, por sua vez, estava cada vez mais debilitado. O corpo já não obedecia e a mente, marcada pelo peso da culpa, oscilava entre momentos de lucidez e de delírio. Em um desses momentos de clareza, chamou os filhos e a cuidadora para a sala principal. O silêncio que se seguiu à convocação era o prelúdio de uma guerra. Ali, diante de todos, ele tentou impor sua última vontade. Disse que a fortuna não deveria ser apenas um legado de riqueza, mas também de reparação, que parte de seu império deveria ser destinada a reconstruir aquilo que ele mesmo havia destruído. Foi nesse instante que a ruína começou a se mostrar em toda a sua fúria. Os filhos não ouviram as palavras como um pedido de redenção, mas como uma afronta. Para eles, dividir a herança com causas sociais ou permitir que a cuidadora tivesse qualquer influência sobre o futuro da fortuna era inaceitável. Gritos ecoaram pelo salão. Ofensas, acusações e ameaças foram lançadas como dardos envenenados. Cada frase era uma fissura que abria ainda mais o abismo entre eles. E ali, diante de todos, ficou claro que a ruína não seria apenas financeira. Era moral, espiritual, emocional. Uma família que por anos posou para fotos em colunas sociais, agora se rasgava em pedaços, exposta em sua verdadeira essência. Ambição pura, desespero nu, ódio enraizado. O público que acompanha essa história inevitavelmente se questiona: qual é o verdadeiro valor de uma fortuna quando ela se transforma em maldição? De que adianta herdar impérios se para isso é preciso matar o que resta de humanidade dentro de si? Enquanto o caos tomava conta, a cuidadora permaneceu em silêncio. Observava, atônita, como aquele mundo desmoronava. Dentro dela, nascia a convicção de que talvez o preço do perdão não fosse apenas carregar o fardo do bilionário, mas também ser arrastada para o incêndio que consumia tudo ao redor. A partir daquele dia, nada mais seria igual.
As disputas saíram dos salões e invadiram cada canto da mansão. Criados eram comprados para levar informações, documentos começaram a desaparecer, contratos eram rasgados. A guerra estava declarada e o bilionário, cada vez mais frágil, assistia à destruição do próprio legado com olhos marejados. Talvez fosse essa a justiça que sempre temeu. Ver com vida o império que construiu sobre sombras ruir diante de seus olhos. Na solidão de seu quarto, ele segurava novamente a mão da cuidadora. "Eles vão me devorar", sussurrou com um fio de voz. Ela não respondeu, porque sabia que naquele ponto a ruína não era apenas dele, era de todos. E ela estava presa no centro de uma tempestade que não havia escolhido, mas da qual agora fazia parte. O quarto da mansão estava mergulhado em penumbra. O som da respiração do bilionário, frágil e entrecortada, parecia marcar a contagem regressiva de um império que agonizava junto com ele. A cuidadora permanecia ao seu lado, segurando a mão que outrora assinara contratos bilionários e agora mal conseguia apertar a dela. Naquele instante não havia fortuna, não havia herdeiros, não havia plateia. Apenas dois seres humanos, um homem à beira da morte e uma mulher que, contra todos os julgamentos, escolheu permanecer. Ele abriu os olhos marejados e sua voz saiu em sussurro. "Eu vivi cercado de ouro, mas só no fim descobri o valor do toque humano." As palavras pairaram no ar como uma sentença. A cuidadora sentiu o peso delas atravessar seu peito. Não era apenas um adeus, era uma confissão, a mais verdadeira que ele já fizera em toda a vida. Do lado de fora, os herdeiros aguardavam como abutres, prontos para a leitura do testamento. Mas nenhum papel do mundo poderia registrar o que acontecia naquele quarto. O último ato não era escrito em tinta, mas em lágrimas. A cuidadora aproximou-se mais, e pela primeira vez, o bilionário não parecia poderoso nem temido. Ele parecia humano, vulnerável, mortal. E nesse instante, ela percebeu. A morte não é apenas o fim da vida, é também o espelho daquilo que fomos. O ar tornou-se mais pesado, a respiração dele mais curta. O tempo, mais lento, cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. E então veio um suspiro profundo, carregado de peso e libertação. Último, silêncio. O relógio da parede continuava a marcar o tempo, indiferente. Mas dentro do quarto, nada mais seria igual. A cuidadora fechou os olhos dele com mãos trêmulas. Sentiu que, naquele gesto, encerrava não apenas a vida de um homem, mas também o ciclo de segredos, culpas e dores que o cercaram. No entanto, algo ficou suspenso no ar. Uma pergunta não respondida. Um vazio que ecoava em cada coração, dentro e fora da história. O que realmente deixamos quando partimos? Riquezas ou cicatrizes? O tribunal invisível agora se estendia ao público, porque todos, cedo ou tarde, enfrentarão o mesmo julgamento. E é aqui que você, que ouviu cada palavra desta narrativa, precisa escolher. Vai apenas observar a queda de um império? Ou vai refletir sobre o seu próprio legado? Se essa história mexeu com você, se em algum momento sentiu o peso dessas perguntas atravessarem sua alma, não guarde só para si. Compartilhe, comente o que faria no lugar da cuidadora, escreva que tipo de legado você gostaria de deixar. Essa é a forma de transformar um simples final em um novo começo. Porque talvez a maior herança que possamos deixar seja a reflexão que plantamos em outros.